Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Eu estou numa jornada falando a respeito dos fundamentos da fé. O fundamento da fé é tudo do qual nós temos que cuidar na nossa vida, para que eu e você nós possamos chegar lá. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não compreendo o que é fé, se eu não tenho entendimento sobre isso, como funciona, eu não posso ver a manifestação do poder de Deus. Eu fico só na espera, na expectativa, querendo que algo aconteça, mas verdadeiramente não acontece, porque a minha parte não está sendo feita, e Deus não trabalha sozinho. Eu quero repetir isso nessa manhã: Deus não trabalha sozinho. Ele trabalha com o meu coração, da maneira certa. Então, Romanos 1 capítulo, no verso número 17, está escrito lá: o justo viverá por fé. Diga aleluia. E a gente vem falando sobre isso, falei várias coisas. Se você tem vindo aqui, é novo no nosso meio, ainda não ouviu sobre isso tudo, depois você encomenda os CDs para você ouvir. E eu estou dando continuidade falando sobre algumas perguntas que são importantes. Nós falamos o que é fé, qual é a composição da fé. E eu quero continuar falando hoje sobre como é que nós recebemos fé. E eu vou pedir o Washington, me ajuda a pegar lá o controle, que eu acho que eu deixei lá em cima, para eu poder ir passando aqui. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é que nós recebemos fé. Vá comigo a Romanos 10, 17. Por incrível que pareça, isso aqui pode ser um assunto, você fala: pastor, mas eu já conheço isso. Mas tem gente que não sabe. E para quem já conhece, vamos reforçar algumas coisas que são importantes, ok? Romanos capítulo 10, no verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, a fé não vem por pedir em oração, porque não está escrito isso no Novo Testamento. Então, se eu fico pedindo a Deus que me dê mais fé, tem alguma coisa errada, porque não vem por um pedido, vem porque eu me disponho a ouvir de Deus. Diga aleluia. Por isso é que Deus está sempre falando, Ele é a voz, Ele é a palavra. E qual é a atitude do homem? Ouvir. Alguém se lembra que Jesus vai na casa dos 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, e Maria toma uma posição tão importante que ele diz para Marta assim: olha só, o que a tua irmã está fazendo, ela não será tirada, porque isso aí é o que ela tem que ser feito. Maria estava lá, diz assim, que ela quedava-se aos pés de Jesus a ouvir os ensinos. Gente, eu tenho batido nessa tecla e eu vou continuar te ajudando nisso aí. Você constantemente, eu posso até te dizer diariamente, você precisa ouvir. De uma forma ou de outra nós lemos a palavra, mas ouça algo que te levante, que injete fé no teu coração, é a palavra viva. Nós precisamos ouvir. Justamente nós ouvirmos a palavra é que Deus nos fala, nos mostra. Faça disso um hábito. Pegue um CD e coloque lá no teu aparelho, seja no carro, em casa, ou vai andando e vai ouvindo no MP3 e tal. Você tem que ouvir. Eu digo para você, nós crescemos e identificamos muitas coisas. Só o poder da palavra para identificar muita coisa e nos dar direção. Diga aleluia. Então, ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Diga aleluia. Ouvir a palavra não é qualquer coisa. E aqui eu quero falar de 3 coisas que são importantes. Primeira delas, a fé vem pelo ouvir, gente, ouça só, 3 coisas importantes. A fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido a palavra. Há uma tendência de a gente conhecer alguma coisa da Bíblia e porque a gente conhece, a gente não vai lá e lê de novo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim para mim: eu já li tanto a Bíblia que agora eu estou dando um tempo. Rapaz, eu quase voei na pessoa para dizer assim: estás doido? Está chamando a morte? Não. Eu li tanto agora que eu dei um tempo. Como é que dá um tempo? É a mesma coisa que eu dissesse assim: bom, olha, eu já comi tanto, que agora eu vou dar um tempo, vou passar um ano sem comer. A cova te espera, meu irmão, a Santa Casa já pode encomendar o caixão. Não existe isso, gente. Jesus disse: minhas palavras são espírito e são
porque há uma necessidade de nós alimentarmos continuamente o nosso espírito com vida, com verdades. Então, quantas vezes nós vamos ler essa passagem? 300.000 vezes. Pastor, quantas vezes nós vamos falar sobre fé? Quantas forem necessárias, todos os anos, em volta e meia, vamos renovando o nosso pensamento em tantos assuntos, que se a gente não fizer isso, como é que nós vamos ficar de pé? Então a fé vem pelo ouvir e não ter ouvido a palavra de Deus. Só pelo simples fato que a certeza, lembra que nós falamos que fé é certeza? A certeza de ontem não me ajuda hoje. Porque a certeza de ontem foi para ontem. Mas a certeza de hoje é para hoje. É como se eu dissesse assim em outras palavras: as batidas do meu coração de ontem não me ajudam hoje. Não deu uma carga para eu continuar batendo hoje. Não, porque eu dependo agora. Se o meu coração parar, vou para a glória. Porque é algo do momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Fé, certeza no nosso coração é algo de momento e nós precisamos. Você quer ver uma coisa? Deixa eu trazer um exemplo aqui para você entender isso. Fé é como se fosse aquele combustível que está queimando no momento em que é necessário. Você está apertando o acelerador, meu carro está andando e ele vai continuar a andar, porque naquele exato momento em que eu estou apertando o acelerador, o combustível está sendo queimado. É preciso ter combustível para ser queimado, mas a queima é para aquele momento. Porque se não estiver queimando naquele momento, tudo para. Alguém está entendendo? Está todo mundo quietinho nessa manhã. Mas é assim que funciona. Então eu e você, nós temos que ter a certeza no nosso coração que há um depósito no nosso interior. E nós temos que manter esse depósito para que eu possa queimar todos os dias. Porque olha, que eu saiba, o dia mau não marca a data para chegar. Ele aparece, aí vem, eu estava conversando com uma pessoa, estava um pastor, de repente, uma semana aconteceu isso, aquilo outro e tal, e aí agora? Como é que eu trabalho a minha certeza, a minha fé? Eu tenho que estar com um combustível para ser queimado. Até no próprio original, essa palavra ouvir, ela envolve uma continuidade. Eu ouço hoje, amanhã e depois. Eu sempre faço isso ouvindo um pastor, ouvindo uma pregação, e sempre me abençoa muito. Sempre. Mas você vai falar, pastor, mas olha, será que eu tenho que ouvir isso de novo, que eu ouvi? É bom. Às vezes você pega um CD, você ouve uma vez, você retém algo. Ouve mais uma vez, você retém mais. Porque isso é um hábito que nós precisamos fazer. Deus sempre vai mostrar, Ele vai falar, nós vamos encher o nosso coração. Então, a fé vem pelo ouvir e não ter ouvido. Não deixa isso de fora, que não saia do hábito, da constância da nossa vida, de nós marcarmos esse tempo com Deus de ouvir. Eu preciso ouvir, diga, eu preciso ouvir. Diga aleluia. Eu preciso continuar ouvindo, gente. Então, deixa eu te dizer algo importante, João 6:63. João 6:63. Nós conhecemos esse verso. E diz lá assim, eu vou falar algo tão simples, mas é legal. O que está escrito aí? Ora, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, você entende aqui que há uma continuidade? Que Jesus estava sempre falando, a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e são vidas. Mas olha que interessante, a palavra que eu tenho dito, ela é espírito e vida, mas se eu não estou na posição de ouvir, ela não se torna espírito e vida. Eu posso ter 10 Bíblias em casa, as 10 Bíblias não me ajudarão no meu dia a dia, se eu não ouvir, se eu não colocar para dentro. O meu posicionamento é que faz a diferença. Mas eu já conheço. Não caia nessa cilada. Eu e você precisamos de direção de Deus constantemente, gente.
Vou repetir, nós precisamos de direção de Deus constantemente. Constantemente. Então, as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e são vida, mas nós estamos nos colocando na posição de estar ouvindo, continuamente ouvindo aquilo que precisamos. Então, muitas vezes a vida, ela desgasta, gente, é um desgaste. E vida é algo que precisa ser reposto. Há uma troca nisso aí. Mantenha isso aí em alta na tua vida. Eu preciso ouvir e continuamente ouvir. Repita comigo, eu preciso ouvir. E continuamente ouvir. Diga aleluia. É isso aí. Então, vamos seguir mais adiante, porque o ato de ouvir, segundo a palavra, anota aí para você ter uma ideia. Jesus ele deu uma descrição sobre a parábola do semeador. Muito interessante. A parábola do semeador, ela é descrita em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Então é um assunto importante. E quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre a palavra é a semente. E a semente precisa ir para o solo, e nós sabemos que é o coração do homem, para que então ela venha produzir. E você entende, que depois a gente vai conversar sobre isso, é um processo. É algo que requer de mim e de você uma valorização, um cuidado, um cultivar disso aí, para que então a palavra venha a produzir. Diga aleluia. Eu quero resultado, você também. Nós queremos o resultado da verdade, nós queremos ver os frutos daquilo que nós estamos crendo, ouvindo de Deus, mas tem um processo nisso. Ok? Tem um processo nisso. E aqui, oh meu Deus, que preciosidade. Você vai ler em casa, dever de casa. Vai ler a parábola de semeador em Marcos capítulo 4, você vai ler lá. Você vai ler também em Lucas capítulo 8. E você vai ler em Mateus capítulo 13. Lê em casa durante essa semana. Porque quando se fala sobre o coração que frutifica, quando Jesus ele toca naquele coração que há de ver a frutificação da palavra, ele cita 3 coisas importantes. 3 verbos importantes. Ouça bem isso nessa manhã, hein? Preste atenção porque ele fala de 3 verbos que são importantíssimos. Acompanhados ao ouvir. Ok? Todo mundo está ouvindo? Quem é surdo, diga aleluia. Olha aí, ninguém já tem nenhum surdinho no nosso meio. Aleluia. Foi todo mundo curado. Aleluia. Glória a Deus. Então preste atenção. Então, o que vem acompanhado ao ouvir é fundamental. Não é simplesmente ouvir. Ouvir requer, por exemplo, em Marcos capítulo 4, verso 20, Jesus disse que aquele que recebe, aquele que abre o coração, ele frutifica. Ok? Olha que importante, eu preciso ouvir e eu preciso receber o que eu estou ouvindo. Porque se eu não recebo o que eu estou ouvindo, não funciona. Há exemplos de Jesus ter ido, por exemplo, à sua terra natal e começar a falar muitas coisas e as pessoas não receberam a Jesus, não receberam as suas palavras, não vai adiantar. Anote aí, Mateus 13, verso 23. É preciso ouvir e entender. Você vai ver que o solo que frutifica é um solo que entende a verdade. Diga glória a Deus. Então, ouvir, eu preciso receber, abrir o meu coração para isso. Em Mateus 13, 23, eu preciso entender a verdade. E em Lucas, capítulo 8, no verso 15, eu preciso reter. Então, eu e você, nós temos que cuidar disso aqui. Constantemente ouvir. Pastor, mas estou cansado. Essa semana foi difícil. Quebra você mesmo, rola com você no chão. É sério. Rola você no chão, bate em você mesmo e tal, apanha, cala a boca, bate e tal, e põe o negócio para ouvir, sai ouvindo. Faça isso e me conte depois como é que você vai ficar em alta. Você sabe de uma coisa? Nós precisamos ouvir de Deus e encher o nosso coração, porque no dia do combate, uma coisa eu preciso e você também, coragem, ânimo, e olhar para a parede e dizer assim, vai cair no nome de Jesus. Isso não vem do nada. Isso não vem porque você ouve uma vez sobre fé, ou porque eu estou na escola bíblica, isso tudo é ajuda, é acréscimo, mas eu tenho que fazer um dever de casa. Diga, eu tenho que fazer o dever de casa.
Mais uma vez, eu tenho que fazer. O dever de casa. Tem que fazer. Porque quando eu olho a luta ou a muralha na minha frente, eu começo a ficar desanimado, a chorar, a ir para um canto, isso é sinal evidente de que minha fé está falhando. Aliás, depois eu quero complementar, o pessoal da Escola Bíblica vai receber essa, mas eu quero depois falar sobre 7 sinais da falência da fé. Muito legal. Quando você identificar um desses sinais, saiba que a fé não está sendo edificada. Eu não estou ouvindo constantemente, eu não estou abrindo meu coração, eu não estou entendendo a verdade, eu não estou abraçando a verdade. Então, ouvir e receber, ouvir e entender, ouvir e reter, está lá. O solo que frutifica requer isso aí. Pastor, mas essa é a minha parte? É a nossa parte. E é óbvio, gente, que isso aí não funciona só na humanidade. Não é só uma questão de que eu estou aqui com o meu pavilhão auditivo aberto e estou recebendo, e as membranas lá estão recebendo esse som, chega ao meu cérebro. Isso tem um processo da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Que alguém diga aleluia. Ele é tudo, por isso não lê a palavra se não orar e pedir ao Espírito Santo, fala comigo. Não venha para o culto despreparado e senta, pede ao Espírito Santo, Senhor, agora tu vais falar comigo, eu vou receber a tua resposta para a minha vida. Tem que ser assim, gente. Porque não é um processo natural isso, nunca foi. Isso é um processo espiritual, diga glória. Então o ouvir, repita comigo, o ouvir precisa ser recebido. Precisa ser entendido. E precisa ser retido. É a minha parte, é a sua. É o processo, gente. Então nós devemos ouvir para receber, ouça. Devemos ouvir para entender o que foi recebido e devemos ouvir para reter o que foi entendido. Aleluia! Aí está o segredo. Está lá na parábola do semeador, pode ler. Mateus 13, Lucas 8, Marcos 4. Eu tenho visto algo e tem me preocupado em termos de igreja. Não só aqui, outros lugares e pessoas. Gente, olhem bem para cá. O vencedor é aquele que busca. Aquele que vai até o final. Aquele que tem alguma coisa a mais. Nós não estamos vivendo dias para a gente ficar passando aí assim. O que está acontecendo com o povo de Deus que não busca? O que está acontecendo que as pessoas não valorizam esse livro como tudo na tua vida? Porque no dia que uma coisa chega e bate a tua porta, que vai ser vida ou morte, se você não estiver preparado, vais para o beleléu. Eu estou falando sério. E nós estamos vivendo dias de intensidade máxima do inferno, quebrando casais, quebrando famílias, minando a cabeça com pensamentos errados. Para onde é que nós vamos parar? Que nós estejamos de olhos abertos, gente. Como eu falei, não dormir num sono terrível, que pode matar com a nossa vida. Por isso que eu falei para vocês, gente, é tempo de nós andarmos aos pés de Jesus mesmo. Ok, dobrar os joelhos e dizer, eu preciso de ti, meu rei. Me ajuda. Tem de misericórdia, tem compaixão da minha vida. Senhor, eu não quero ficar aí dormindo e morto. Não adianta estar na melhor igreja sobre a face da terra, qual for a igreja, não importa, no melhor pastor da face da terra, não vai adiantar, é a minha parte, é algo pessoal, é algo do todo dia. Eu vou dizer para vocês, nós não somos normais mais nesse contexto igual do mundo. Se eu paro e relaxo, eu estou lascado, porque eu já sei que eu enfrento as trevas. E ela vem com toda a força, gente. Nós temos que nos fortalecer, diga aleluia. É tempo de fortalecer, nós vamos ver tempos de maiores milagres e coisas tremendas. Mas o tempo do inferno hoje de destruir está grande. Não abra mão disso aí, porque depende da tua família, teus filhos, de ser abençoado.
Ouça isso nessa manhã, por favor. Se no processo então de ouvir eu não estou recebendo, eu não estou entendendo, eu não retenho, eu não faço nada em relação a essas três coisas, o que pode acontecer? É que essa semente não frutificará, o inferno vai arrancar isso aí. Sabe uma coisa? O que você recebe de Deus não tem jeito, Ele vai te dar a vitória. Isso aqui vai frutificar, mas como é que eu lido com isso dentro de mim? Porque se eu guardo isso dentro de mim, ele não pode arrancar. Se eu fico com essa verdade até o final, é a minha vitória. Isso é maravilhoso. Porque esse livro não volta vazio. O que Deus disse vai acontecer. Então o processo não é o problema de Deus, não está dando resposta. Tem muita gente que diz, pastor, esse negócio de fé não funciona. Não funciona, é você que foi testado, aprovado pela fé e não conseguiu ir até o final. Porque nesse contexto eu tenho que ir até o final. Vai frutificar? Claro que vai, mas eu tenho que lembrar disso aí. É minha parte. Diga aleluia. Segunda coisa importante. Então a primeira é essa. Ouvir continuamente. E ouvir para receber, abrir o coração, ouvir e entender, e ouvir e reter. É meu. Deus falou comigo. Segura firme essa semente que ela vai frutificar na tua vida. Aleluia! A outra coisa, eu preciso ouvir a verdade. E vou repetir, tão somente a verdade. Não estou entendendo, pastor? Eu preciso ouvir a verdade. Tão somente a verdade, porque é a verdade que produz. E algo similar à verdade, não vai dar certo. Mas parece a verdade, mas não é a verdade. E o que o inferno mais faz é pegar algo semelhante à verdade e infiltrar no meio da igreja. Bom, para quem está perdido, ele cega o entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça. Mas nós fomos libertos, diga aleluia. Jesus, aleluia. Eu enxerguei a tua luz. Agora, para quem é do Senhor, para quem é igreja, ele sempre vai trazer uma meia-verdade. Ele vai levantar aquilo que parece a verdade, mas não é. Ok? Aquilo que é falso, tentando imitar a verdade, mas não é. Está todo mundo com os olhão assim, pastor, vai falando, não estou entendendo, o que é? O que é? Vai, fala. Mateus 22, verso 16, você vai entender. Glória a Deus! Que aqueles que estão animados nessa manhã, digam aleluia! Tem que falar um aleluia cantando, aleluia! Isso! Mateus 22, igreja, vamos nessa. Verso 16. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer, mestre, vem os caras perturbar Jesus. Sabemos, grifa aí, que és verdadeiro. Você também sabe. E que ensinas o caminho de Deus. Agora, essa outra parte aí é fundamental. Bom, tu és verdadeiro, você ensina o caminho de Deus, grifa, de acordo com a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus 1, verso 3 diz lá a expressão exata do Pai. Jesus disse aos discípulos em João 14, 9, olha, quem me vê, a mim vê ao Pai. Então ouça o que eu quero te falar nessa manhã, porque aquilo que vai gerar fé no teu coração e certeza é tão somente a verdade. Ouça isso nessa manhã. O pensamento de Deus é o único que gera a verdadeira fé. O pensamento de Deus não é o que eu acho. Não é o que eu penso, não é o que a humanidade pode acrescentar ou vir a interpretar. Quem faz escola bíblica está no 2º ano, nós temos uma matéria chamada interpretação bíblica.
E a primeira regra da interpretação bíblica é o seguinte: deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Glória a Deus. Porque quando o homem começa a dar a sua opinião, não vai dar certo. E é isso que formou a tradição. É isso que fez com que o passado Jesus chegasse para um povo que não sabia nada a respeito de Deus, do seu próprio Deus. Por quê? Eles honravam mais a tradição dos anciãos, daquilo que ao longo de anos o pessoal escreveu, interpretando a palavra, colocando e acrescentando coisas que não estavam na palavra, valorizando e abraçando mais a tradição de homens, aquilo que o homem fez do que o que está escrito. Aquilo se tornou a mentalidade deles. E qual foi a surpresa? Que Jesus chega para um povo que era de Deus, mas afastado de Deus. Dá para pegar isso, gente? Porque não tiveram o verdadeiro cuidado de ficar com o que está escrito. Gente, o que está aqui é poderoso demais para te levar lá para cima, para abençoar você de cima a baixo e a tua família. O que está escrito. Jesus sabia disso e ele lutou com o que está escrito. Ele não lutou e disse assim para as trevas: olha, a tradição dos anciãos diz o seguinte. Olha, a tradição dos anciãos diz o seguinte. Claro que não. Tanto é verdade que ele tinha um procedimento que era diferente da tradição e o pessoal se escandalizava. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode você ir para a mesa sem lavar as mãos? Aí Jesus, como é que pode vocês ficarem com a tradição e desonrarem a palavra? Está lá em Marcos, capítulo 7. Então, eu tenho que tomar um cuidado, e você também. Aí você vai falar: pastor, mas tudo que está em nome de igreja, ou um representante, ou um ministro de Deus está falando a verdade? Não sei, checa com esse livro. Porque há muitas mensagens que são ditas no nome de Deus, mas não estão falando da verdade. Espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que existem algumas seitas que saíram desse livro? Sabia ou não? Então esse livro pode ser usado como um engano? Pode. Mas é a verdade. Mas requer de quem transmita a verdade estar no espírito dessa verdade. Ah, Jesus, ajuda a gente nessa manhã, meu Pai. Então, todo e qualquer pensamento, ouça isso, todo e qualquer pensamento interfere diretamente na nossa crença, isso é óbvio. Para muitas pessoas, o que tem acontecido é, quando você vê esse livro, e você começa a receber desse livro, as coisas começam a acontecer, porque o que foi acertado é a crença, é o pensamento certo. Porque se eu tenho o pensamento certo a respeito de Deus, a minha crença é certa, então eu vou ver os resultados. Então, qualquer outro pensamento que não for o pensamento de Deus, ouça, não vai gerar a verdadeira fé. Não vai trazer os sinais. Não vai trazer a frutificação que nós esperamos. Olha, e um segredo bom: quanto mais você se enche da verdade, mais você está em condição de identificar o engano. O teu escudão vai se levantar e falar: você parece, mas não é. Olha aí, rapaz, tem pinta de verdade, mas não é. Tem jeito de verdade, mas não é. Porque o teu espírito tem a verdade. O Espírito Santo vai logo levantar e vai dizer para você: alerta, alerta, alerta. Eu digo para você que aquele que é enganado é aquele que está na ignorância. Óbvio, ignorância é trevas. Quem está nas trevas está sendo enganado. Se você corre atrás de conhecer a verdade, cada vez se encher mais da verdade, a possibilidade de ser enganado cai drasticamente. Não pense, gente, que nós estamos numa jornada salvos e tranquilos. Pastor, está tranquilo, está beleza. E se a gente tiver que ficar mais 50 anos aqui? Como é que vai estar o mundo daqui a 50 anos? Misericórdia, alguém já falou misericórdia aí. Pastor, me livra dessa, que Jesus volte logo. Como é que eu vou ficar? Qual é a garantia de um dia nós estarmos com o Senhor para sempre?
Do conto de verdade eu tenho colocado constantemente e mantido o meu coração aberto para isso, abraçado essa verdade, porque o inferno vai tentar todo dia. Ele perturba todo dia e manda um pensamento, e manda outro, e manda outro. Desanima aqui, aquilo lá, e começa a falar, a interferir, tantas coisas. Tem que estar em alta. Marcos capítulo 16, anote aí verso 20, lá está dizendo que os sinais acompanhavam a pregação, ao ensino, à verdade. Não é o que eu acho, não é aquilo que é parecido, não é o que eu penso. Deixa eu mandar uma aqui para você nessa manhã. Cuidado com... Essa é a terceira, a gente já vou falar já. Mas cuidado, ouça isso, anote isso aí, por favor. Cuidado com a tradição ao redor da verdade. Cuidado com a tradição ao redor da verdade. De uma certa maneira, nós acostumamos a fazer algo, ou a viver de certa maneira. Isso é óbvio. Então a gente acaba criando uma rotina. A gente acaba criando hábitos. Deixa eu te dizer isso nessa manhã. Ponha o teu coração sempre aberto para que hábitos e rotinas não impeçam você de crescer. Eu vou repetir. Para que hábitos e rotinas não impeçam você de crescer. Pastor, quando eu identifico isso, o que eu faço? Quebra os hábitos, quebra a rotina. Eu disse no início desse ano que para você crescer, você vai ter que criar um hábito de servir mais a Deus, de andar com Ele mais, de estar mais com Ele, de ouvir mais dEle. É algo que nós temos que fazer. Deixa eu te falar uma outra coisa para você tomar ciência nessa manhã. Tome cuidado para que o inferno não ponha na tua cabeça, não, a igreja hoje não tem poder, a igreja hoje tem que ver o espetacular de Deus, tem que ver os sinais, tem que ver a manifestação dos dons e tal. Isso tudo é verdade, mas não ponha isso na frente da palavra, porque o que vai fazer com que você chegue e seja edificado é esse livro, é o Espírito nesse livro. Tome cuidado, para a gente não ficar impressionado com coisas. É esse livro aqui que é a verdade. É esse livro que tem que estar cheio no meu coração todos os dias. E Deus nos usa. E Deus faz. Eu costumo dizer que o sobrenatural está todo dia na nossa vida, só que a gente não percebe ele. Por exemplo, você veio para cá e Deus te protegeu. Podia ter morrido. Meu caso, o inferno já me tentou matar algumas vezes. Mas enquanto eu estiver vivo e eu tenho uma missão, vai ter que me ver de pé. Eu só vou para a casa do meu pai quando eu terminar. Estou dizendo para vocês. Esse sobrenatural está aí todo dia. Quando o Espírito Santo te fala algo, quando você ouve algo, ele te dá a solução de algo, isso é o maior sobrenatural. Vai livrar a tua vida para sempre. Vai sair da escravidão, a muralha vai cair. Mas por que as pessoas não valorizam isso? Pastor, eu quero ver o cego ver. Então faz o cego ver. Às vezes a gente olha os discípulos, a gente olha a Bíblia, e a gente olha para os homens de Deus e a gente achava que todo dia eles viviam... Aí o cara voava... E chegava lá, e voltava para casa voando. Eram os caras mais normais do todo dia. Para você ter uma ideia, pessoas andavam com o apóstolo Paulo. Não, pastor, o que é isso? Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, a igreja era diferente. É mesmo? Por que tantas vezes ele alertou a igreja? Sai dessa! Sai dessa furada, cuidado com os enganadores, cuidado com aqueles que estão falando uma opção de coisa, e você abre teu coração para abraçar, porque eles são o rei da cocada. E ele falava isso direto, gente. Dava conselhos assim, não, mas se o apóstolo Paulo estivesse aí, né, pastor, o que é isso, né? Pois é, um cabra andou com ele chamado Demas.
foi transformado, que maravilha, fazia parte do círculo dele, de mestres, de pessoas que eram de respeito de Paulo, em que Paulo cuidava. Olha, rapaz, olha só, você, vamos lá, hein, estamos aí, nós somos uma equipe aqui, Timóteo, Silas, você aí, Lucas, olha aí, Demas, e depois de um tempo, Demas, pulou fora, caiu no mundo. O que aconteceu? O apóstolo Paulo não andava nas nuvens todo dia. Alguma coisa contaminou o coração dele. Sabe por quê? Porque andar com Deus é a coisa mais simples que tem, é o todo dia, normal, sobrenatural está ali, mas eu tenho que valorizar isso todo dia. Abandonou quem? O apóstolo Paulo? Sou eu não abandono o apóstolo Paulo. Tinha que andar com ele para saber que era um homem normal. Outra coisa, tinha que andar com ele para saber que ele era homem falho também. Nós temos que dar uma rasteira no inferno, gente. Quem somos nós para pensar diferente de Deus? Deus ainda usa o homem e põe o homem. Ele dá a direção. É por isso que eu falei para vocês, tem que dobrar o joelho todo dia e pedir misericórdia. Nós temos. Esse é o segredo. A verdade. Cuidado. Cuidado com contaminações. Então, é possível ensinar o caminho, eu estou terminando. É possível ensinar o caminho de Deus segundo o engano? Não, mas acontece. Porque esse livro é a verdade. Teoricamente, quem ensina a verdade deve ensinar a verdade. Mas pode. Escreve aí, a verdade só tem um pensamento. É o pensamento da palavra. É o pensamento de Deus. E eu vou te dizer, esse pensamento produz vida de cima a baixo. Alegria, prazer, contentamento. Deixa a mim e você de olhos bem lavados e claros para enxergar o engano, as ciladas. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes o nosso comportamento denuncia se nós estamos colocando pensamentos certos ou errados. Às vezes nós estamos tendo outro tipo de comportamento, nós estamos sendo outra pessoa que a gente não era, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa, se eu não tenho o comportamento em que esse livro me inspira para que eu viva, tem alguma coisa errada. E tem mesmo, gente. Tome cuidado. Eu só estou falando para você nessa manhã, diga aleluia. Quem está lendo aí, nas passagens, que nós estamos acompanhando todo dia, lendo a mensagem, estamos lendo lá a rebelião de Corá. Tome cuidado, porque o espírito do inferno é de rebelião. Anote isso aí, o espírito do inferno é de rebelião. Ele vai fazer de tudo para que eu e você não concorde com alguma coisa. E sempre é com a palavra, ou com alguma coisa, que está relacionado a isso. Tome cuidado com isso, gente. Observe os sinais da alegria, do prazer, do contentamento, da simplicidade, paz no teu coração. Se isso não está acontecendo, analise. O que está vendo? À luz da verdade, o Espírito Santo vai falar. E vai mudar isso. Eu vou me comportar, eu vou fechar aqui, fechar acolá, limpar, lavar e voltar a ter alegria, prazer, paz, espírito humilde. Terceira e última coisa, sobre ouvir. É essa aí, ouvir e aceitar a verdade. A fé não vem só por ouvir, eu tenho que aceitar a verdade. É por isso que quando Deus fala, confronta primeiro o nosso coração. É por isso que quando Deus fala, e se nós quisermos andar com Ele, temos que estar dispostos a abrir o nosso coração, a quebrar o nosso orgulho, a dizer, Senhor, eu estou errado, me ajuda.
Se o homem não disser eu estou errado, e não disser me ajuda, ele não sai do erro. Estou dizendo para vocês. Uma vez estudando sobre isso e outras coisas, eu guardei uma frase que o Espírito Santo me falou e eu tomo como regra na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. É um campo minado, sabe? Quando eu estou perto da verdade, eu ando com a verdade, a gente enxerga tão claramente as coisas que a gente está, opa, é isso aí, Senhor, me ajuda, eu estou tendo consciência disso. Mas quando eu começo a me afastar, por algum motivo ou por outro, e aí o inferno promove ciladas em cima de ciladas, eu começo a me afastar, eu começo a entrar num campo minado, que até mesmo a minha maneira de pensar já começa a ser diferente, e eu não consigo identificar mais, eu não tenho consciência do quanto eu já estou afastado da verdade. É um perigo, gente, é um perigo. Então a fé vem por ouvir a verdade, aceitar a verdade, da mesma forma que a descrença vem por ouvir a verdade e rejeitar a verdade. Deu para pegar isso aí? Falei muitas coisas nessa manhã, mas seria bom que você parasse diante disso, ouviu, abrisse o teu coração, guarda a verdade no teu espírito, abraça ela, para que a gente possa estar com consciência alta de enfrentar as situações. Lembre-se disso nessa manhã. Esse livro, a verdade, constantemente ministrado ao teu coração, sempre te animará, vai te levantar, vai te fazer enxergar, vai te manter numa boa, com ânimo, com disposição, com coragem. Vou te dizer uma outra coisa, vai valorizar mais ainda a obra de Deus. Você vai sair de casa no domingo alegre porque você vem para a casa de Deus. Gente, isso é um privilégio. Só a verdade faz isso na nossa vida. Então vamos ficar com esse livro. Vamos ficar com a palavra. E o mais ele vai fazer, diga aleluia. Então eu preciso ouvir e receber, ouvir e entender, ouvir e reter, diga glória.